Cristo, somos mais do que vencedores. Aplauda o Senhor. Agora sim, queridos, abra comigo a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler até o verso 14. Vocês acharam sim ou não? Diz assim o verso primeiro: diz o texto: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sós vós, tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Diga comigo: o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Amém? Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Nós vamos trabalhar um tema denominado o poder do conhecimento, né? Nós temos aqui um texto onde o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, e sabemos que a igreja da Galácia, que são os Gálatas, eles tinham tido uma experiência com Deus, uma experiência real, tanto com o batismo no Espírito Santo, como também alguns milagres decorrentes desse batismo e da liberdade que o Espírito Santo tinha na igreja deles. E o apóstolo Paulo está escrevendo a eles o seguinte: olha, vocês tiveram uma experiência vasta com o Senhor, vocês não estão vivendo aquilo que alguém disse, vocês estão tendo a própria experiência de vocês, e isso nos dá aí a condição de contextualizar quando Jó, ele diz: antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como é importante quando cada um de nós, quando eu falo cada um de nós, é na acepção da palavra, na nossa individualidade, singularidade, quando cada um de nós tenha uma experiência real com o Senhor. Você precisa ter a sua experiência real com o Senhor, e essa experiência não é limitada. Você pode dizer para o seu irmão: a experiência que Deus quer trazer sobre a tua vida não tem limite, ela é ilimitada.
ilimitada. Amém? Por isso o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz: de graça em graça, de fé em fé, de poder em poder, de autoridade em autoridade, porque o crente que é chamado para conhecer a Deus, ele agora tem uma vida abundante, uma vida de milagre, uma vida aonde ele pode desfrutar. E a igreja dos Gálatas tinha vivenciado muitos milagres. Entretanto, nesse momento do capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele chama os Gálatas de insensatos, né? Por quê? Porque de alguma forma alguém tinha seduzido os Gálatas a não fazer aquilo que eles receberam do Senhor, as experiências deles, né? Como é importante quando você e eu conhecemos a voz de Deus. A gente, quando conhece a voz de Deus, e Deus há em nós uma abertura, né? Quando você está sensível, quando nós, vamos trabalhar na primeira pessoa do plural, quando nós estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus, Deus não vai precisar usar especificamente um profeta, Ele vai falar diretamente com você. Diga isso, seu irmão: a tua sensibilidade e a tua santidade, Deus não vai precisar mandar recado, Ele vai falar diretamente com você. Amém? Excepcionalmente, é claro, você vindo para a casa de Deus, quem é o profeta? Quem estiver pregando a palavra da noite. Como na quarta-feira eu não estava aqui, o pastor que pregou na quarta-feira foi o profeta de Deus. Então, quando a gente vem à casa de Deus, a gente vem para também ouvir o que Deus quer falar conosco de uma maneira coletiva. Entretanto, Deus ministra na nossa individualidade. Vocês estão aí, sim ou não? Aí Paulo está dizendo para eles: olha só, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? Fascinou é seduzir. O termo aqui insensato, ele dá uma conotação, ele é sinônimo de falta de senso, né? de sentimento, de apreciar. Eu preciso saber o que Deus me falou. E quando Deus fala, não há confusão. Diga para o seu irmão: Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de conhecimento, esclarecimento. E o esclarecimento vem através do poder do conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do profeta que não foi dirigido por Deus, libertar de mazelas, libertar de sedução, ser seduzido por uma contramão de Deus. Então Paulo está dizendo: o que aconteceu com vocês? Vocês tiveram uma vasta experiência, Deus se revelou a vocês, vocês foram batizados nas águas, vocês foram batizados com o Espírito Santo. Deus tem trazido, Deus tem aberto porta, Deus tem dado a vocês o que tem desejado no coração de vocês. Ou seja, são experiências que vão acumulando, e essas experiências nos deixam mais fortes, sim ou não? Você concorda comigo? Quanto mais experiência, mais milagres, mais forte nós ficamos. E quanto mais experiência nós temos com Deus, mais a gente fica dirigido pela palavra do Senhor. Quem é dirigido por Deus não é seduzido pelo diabo. Diga comigo: quem é dirigido por Deus não é seduzido pelo diabo. O poder do conhecimento, esse é o nosso tema. E o apóstolo Paulo não para por aí. Sois vós, versículo 3, tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera em vós o quê? Maravilhas. Tá, você está no verso 5? Tá. Vamos ver comigo? Aquele, pois, que vos dá o Espírito que opera milagre entre vós, eles estavam vivendo debaixo de milagres. Aleluia. Eu não posso sair debaixo de uma vida de milagre e daqui a pouco eu desconfiar de Deus. Mas será que Deus está falando isso comigo mesmo? Tudo que se contrapõe à palavra não vem de Deus.
Tudo que entra em colisão com a palavra é como uma lei infraconstitucional. Quando ela fere a Constituição, ela tem que ser o quê? Derrubada. É inconstitucional, porque ela fere a carta magna. E qualquer outra manifestação, sentimento que fere a palavra, tem que ser o quê? Anulada. Amém? Por isso que nesse momento o apóstolo Paulo está ensinando a igreja dos Gálatas, a igreja da Galácia. E eu queria dizer que essa é uma palavra preventiva, ou quem sabe corretiva, ou quem sabe curativa, porque a palavra de Deus, ela vem dadas as proporções das nossas realidades. Deus vai falar conosco, porque o que Deus quer é falar com a gente. Você pode abraçar os seus irmãos e dizer, ó, o que Deus mais quer é falar com a gente, né? Que nós tenhamos aí essa percepção, esse sentimento, para que nenhum tipo de insensatez, falta de senso, né? Para que nenhum fascínio, nenhuma coisa possa nos seduzir a um outro entendimento, uma vez que nós estamos vivendo debaixo de milagres. E Paulo está dizendo para eles: aquele pois que vos dá o Espírito e que opera milagre entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Chegou um determinado tempo que a igreja da Galácia começou a ser muito racional. A igreja começou a ir para matéria de lei. A igreja começou a abrir mão da fé, né? E começou a ser mais assim, quando você está muito distante da fé, a gente chama isso de mais racional. Mas eu queria dizer para você que a linguagem da fé para Deus é a nossa língua racional. Você quer ver uma coisa? Quando fala de algo racional, Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, verso 1, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual é o entendimento? É o entendimento que a lei nos dá, ou é o entendimento que o Espírito Santo nos dá? O entendimento que o Espírito Santo nos dá, para nós, se chama lei do Espírito, e ela sobrepõe a lei dos homens. Você pode dizer comigo? A lei do Espírito sobrepõe a lei dos homens. A lei dos homens está escrita em livros, e a lei do Espírito está escrita na tábua do meu coração. Aleluia. Hebreus fala sobre isso. E acontecerá que naqueles dias eu vou escrever as minhas leis nos vossos corações, e vou imprimir na vossa mente o que? A minha vontade, ou os meus estatutos. É isso que diz lá em Hebreus capítulo 4, salvo engano, mas está em Hebreus. Mas o que eu queria trabalhar, esse tema, o poder do conhecimento. Nós estamos vivendo num século onde o mundo espiritual, ele tem lutado contra o reino de Deus. Ele tem lutado contra o reino da luz. Ele tem lutado para que a gente não dê tanto valor, ou que não seria o termo, a gente não dá tanto valor. Mas tudo que a gente se acostuma se torna habitual, se torna costumeiro, e a gente não dá o devido valor que deve ser dado. Tipo, um grande milagre que você viveu. Estou acostumado com milagre, isso aí é mais um. Não, milagre é milagre. Sim ou não? Milagre, vamos definir milagre? Tudo aquilo que não se explica. Como é que eu não vou bendizer e oferecer ações de graças se eu recebi o milagre na quarta e recebi hoje sexta? O milagre da quarta eu vou celebrar na quarta, e o milagre da sexta eu vou celebrar na sexta. Não, teve um irmão que disse assim: pastor, meu irmão, quando é que você vai dar aquele testemunho? Pastor, eu estou juntando tudo. Não junta não, pode fracionar ações de graças. A gente tem que aprender, irmãos. Eu sempre falo com a Thaísa e com a Brenda. É Brenda?
Bruna, eu quase esqueço, eu troco, né? Elas foram fazer, elas estavam desejosas em ir para a Marinha. Aí vieram aqui as duas na frente, depois do culto, falaram assim: apóstolo, a gente está pensando em entrar para a Marinha, e a prova vai ser tal dia, o senhor pode orar para a gente poder passar nessa prova? É a primeira fase. Orei. Aí elas falaram assim: quando a gente passar, a gente volta aqui das ações de graças. Orei, passaram. Aí vieram aqui depois do culto: apóstolo, nós passamos. Agora é a segunda fase, a parte técnica, psicológica, né? O senhor pode orar? Aí orei, elas passaram, subiram aqui e deram ações de graça. Apóstolo, agora é a parte do exame físico. E eu orando até, falei: Senhor, coloca óleo nessas canelas, que elas vão precisar comer. Como já dizia lá quando eu era garoto, seco na canela. Queria dizer que você tinha que correr. Eu falei: Senhor, unge a perna delas para que elas possam serem bem-sucedidas, vão precisar nadar, vão precisar correr. E elas passaram, deram ações de graças. Aí formaram, deram ações de graça, 4 ações de graças por um só desejo. Você está aí? Aí a Thaís disse: pastor, vai sair a prova para sargento, a Brenda, a Bruna não está aqui, o senhor pode orar por mim e me ungir para que a prova vai ser feita tal dia? Ora por mim, eu também quero representar ela. O senhor pode? Eu falei: poxa, louvado seja Deus pela sua vida, o poder da representação. A gente orou, passaram para sargento, já deram ações de graças. Irmãos, diga para o seu irmão assim: dá ações de graça na proporção do milagre. Não junta milagre não, milagre é para juntar, milagre é para compartilhar. Então Paulo está dizendo o seguinte: vocês viveram uma vida de milagre, mas o que está acontecendo com vocês? Se acostumaram com o milagre, né? Quem é acostumar com o milagre, ele se torna uma coisa real, cotidiana, que acontece sempre, e daqui a pouco eu estou tão acostumado com o milagre que eu não ressalto, não enalteço, não louvo a Deus. Não. De alguma forma Paulo está dizendo o seguinte: o que está acontecendo? Vocês estão sendo tomados por uma insensatez, vocês estão se desviando, né? Vocês receberam o milagre pela pregação, pela lei, ou pela pregação da fé? E Paulo está dizendo: com certeza, todos os milagres que vocês têm podido viver é em função, em razão da pregação da fé. Não é verdade, irmãos? Eles estavam num processo de transição, tinham acabado de sair da lei, eram judeus convertidos, e agora Paulo está chamando todos eles, sejam judeus, sejam gentios, para uma reflexão. E ele continua dizendo, e ele termina dizendo que nós somos filhos de Abraão. Quando nós falamos de uma guerra que nós enfrentamos nessa terra, nós sabemos. Eu estava ontem, estava com o Net, e eu estava vendo lá uma flor muito bonita, estava intencionado em colher uma flor para passar para minha esposa, porque no sábado nós amanhã vamos fazer 33 anos de casados. Mas o que me chamou a atenção, pode aplaudir que é bênção. Mas o que me chamou a atenção, a quantidade de espinho que havia naquela flor, ou no caule. Eu tentei, falei: tem umas 12 espetadas, vai ficar difícil, muito. E logo veio na minha mente o seguinte: quem é que deu causa ao espinho? O homem. Deus criou as flores sem espinho. Você vai lá em Gênesis, Deus diz assim: por tua causa agora a terra é maldita, e ela vai produzir abrolhos, espinhos. Ou seja, foi o homem que colocou o espinho lá. Deus colocou a flor e o homem pôs o espinho. E quando você começa a entender o poder do conhecimento, nós falamos de reino das trevas e reino da luz, sim ou não? Eu estava lendo um livro de Miles, que Marina me emprestou, estava lendo, e me chamou a atenção o que ele escreve aqui. Eu queria reproduzir para vocês. Você sabia que
Em hebraico, a palavra trevas é a mesma palavra para ignorância. Semelhantemente, a palavra conhecimento em hebraico é a mesma palavra para luz. Assim, quando falamos sobre o mundo, o reino das trevas, e o mundo da luz e o reino de Deus, não estamos falando sobre lâmpadas ligadas ou desligadas. Estamos falando de ignorância e conhecimento. O príncipe das trevas é o príncipe da ignorância. Diga para o teu irmão: você sabia que o diabo é o príncipe da ignorância? Ele governa pela sua ignorância. Por quê? Ele ignora o poder de Deus. Ele se contrapõe a Deus, achando que vai ser vencedor, e ele sabe que com Deus ele não pode. Mas por que o diabo consegue conduzir as pessoas? Essa palavra, quando eu tinha acabado de estudar essa palavra e li esse livro, eu falei: Deus está me falando alguma coisa sobre essas duas questões. O poder do conhecimento. O poder do conhecimento, ou seja, o conhecimento em hebraico significa luz. Ou seja, quando ele diz que trevas no hebraico significa ignorância, luz no hebraico significa conhecimento. São opostos. E quando ele escreve aqui, eu já estou finalizando, ele diz assim: onde quer que você seja ignorante, ele conquistará uma base de apoio por causa desses dois reinos invisíveis. Vivemos em um mundo que está sempre em tensão, com progressivos conflitos territoriais de interesses. O que estava acontecendo com os Gálatas quando Paulo diz: olha, insensato Gálatas, quem vos seduziu, né, a viver de uma outra forma, a não obedecer? Vocês viveram um processo de profundos milagres, profundas experiências. O que está acontecendo? O que vocês fizeram com tantos milagres que vocês vivenciaram ao longo da trajetória de vocês? Então, o poder do conhecimento poderia, dentro do hebraico, ser o poder do reino da luz. Diga comigo: o poder do reino da luz. Tanto é que há uma conjunção, porque quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê, irmãos? Do reino das trevas, que é o reino da ignorância, da insensatez, da indiferença, da discórdia, desarmonia. Todas essas coisas estavam acontecendo na igreja da Galácia. Nesse livro, Mário estava dizendo que todas as vezes que houver na minha pessoa um traço de ignorância, quer dizer que o diabo vai montar uma base legal por causa da minha ignorância. Paulo está dizendo: vocês foram alcançados, ou vocês viveram um grande milagre pela lei ou pela pregação da palavra? Certamente pela pregação da palavra, ou pela pregação da fé. E quando você fala de lei, um exemplo, né? A lei, nós sabemos que a lei é uma forma de você inibir a infração, o delito, o crime, o roubo, o furto, enfim. A lei, ela é bastante abrangente, né? Lá no Moisés, quando instituiu lá, Deus deu a ele o decálogo, os 10 mandamentos, era uma forma de você doutrinar o homem, para que o homem pudesse ser conduzido diante de Deus e fazer a vontade de Deus. Mas ouça o que eu vou dizer: quando você fala de infração, né, cometer uma infração, existem duas vertentes na lei, que o homem, quando ele está em infração, ele pode estar inserido em duas partes, que é o dolo. O que é dolo? O homem faz ou comete alguma coisa intencionalmente.
ele tem a intenção. Ele não só comete, mas ele busca o resultado. Ele quer que aquilo aconteça. Que fala do crime doloso. A pessoa é movida por alguma coisa ruim e ela sabe o resultado e ela busca obter o resultado. Agora vamos falar da culpa, que também está dentro da lei. A culpa, existe dolo na culpa? Existe às vezes um dolo eventual, mas em regra, você quer ver uma coisa? Em regra, o que seria a culpa? Ato voluntário proveniente de imperícia, imprudência, negligência, de efeito lesivo ao direito de outrem. Quando você comete um erro por imperícia, né? Você está dirigindo e você, vamos falar da negligência, depois eu falo da imperícia. Você está dirigindo o carro, você vai passar por um lugar onde você sabe que ali tem um trânsito de pessoas e você está a 120, é uma área urbana. Você já viu uma placa lá atrás, 60, porque ali tem trânsito limite, as pessoas trafegam ali e você está a 120. Se você atropela alguém, você queria atropelar alguém? Não, mas você fez por negligência. Diga comigo, a negligência traz a culpa, porque se não houvesse negligência, não haveria o quê? A culpa. Quantas vezes? Será que os Gálatas estavam fazendo, a insensatez estava dentro do campo doloso ou culposo? Eu acredito que na culpa. E é isso que eu queria que Deus encheu meu coração para a gente falar nesta noite. Que a lei, interessante que eu estava lendo, eu fiquei maravilhado com o que Paulo colocou aqui, ó. Ele diz assim, ó, sobre a lei que ela é maldita. Ó, versículo 10, põe aí para mim versículo 10. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de quê? Da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Por isso que se a lei fosse suficientemente poderosa para salvar, Jesus não precisaria ter vindo. Não haveria lugar, espaço para o tempo da graça. Então, de alguma forma, a lei, em razão do nosso pecado, das nossas tendências, o mundo espiritual, ele usou de alguma forma em benefício próprio a lei. Esses olha, os caras não vão cumprir a lei não, e a gente vai enquadrar todo mundo. Por isso que a lei, a regra da lei é o seguinte: ou você obedece ou você desobedece. Você não tem como obedecer e desobedecer ao mesmo tempo. Se você desobedece, você está como? Você é culpado, né? Tem um relógio aqui tocando. Será que é meu tempo? Pode ser que seja. Uau, consegui. Consegui, diz Davi. Consegui. Hoje eu estou terminando. É um culto de ensino, né, irmãos? A gente não faz isso uma vez por mês. A gente precisa aprender, até porque Deus quer falar com a gente. Você diz amém? Você pode dizer para o seu irmão: fica firme aí, porque Deus está falando com a gente. Então o que acontece aqui, nesse momento? Se a gente pertence ao reino da luz, nós temos o tema que nós colocamos. Qual é o tema? Poder do conhecimento. Que conhecimento significa em hebraico luz. Diga ao seu irmão: no hebraico o termo luz significa conhecimento. Se você está cheio do conhecimento de Deus, você está cheio de luz. E o reino de Deus é um reino de luz. Ele nocauteia as trevas e põe lá fora. O que estava acontecendo na igreja da Galácia? Eles estavam insensatos, sendo seduzidos. Eles agora estavam de novo tentando voltar para a sombra da lei. E
E Paulo está dizendo: não, vocês são filhos de Abraão. Vocês precisam entender que Deus tem um rio de milagres. Diga comigo: Deus tem para mim um rio de milagres. Diga mais uma vez: Deus tem para mim um rio de milagres. Diga para mim: os milagres de Deus são ilimitados, e esse conhecimento eu vou levar para a minha eternidade. Você diz amém? A falta de conhecimento, segundo esse livro, falta de conhecimento seria ignorância acerca de algo, ou de alguém, ou da vontade do Senhor. Diga comigo: eu não posso ser ignorante acerca da vontade de Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Ela vai me libertar, ela vai me formar, ela vai me transformar, ela vai me exaltar, ela vai me honrar, e eu vou viver o melhor de Deus nessa terra. E o melhor de Deus nessa terra é oriundo do conhecimento. O reino de luz é o reino de conhecimento. Aleluia! Por isso que Paulo chegou em Antioquia, estava lá, é Apolo pregando, cheio do Espírito Santo, mas ele não era batizado. E Paulo chegou naquele lugar e perguntou para aquelas pessoas: vocês receberam o batismo com o Espírito Santo quando creram? Eles disseram assim: a gente nem sabe que tem o Espírito Santo. Então, em que batismo vocês são batizados? Nós somos batizados no batismo de João. Então vocês não foram batizados no batismo de Jesus, não, no batismo de João. Aí Paulo disse: olha, vocês precisam ser batizados no batismo de Jesus para vocês serem batizados com o Espírito Santo. Porque o batismo de João era um batismo de arrependimento, mas o batismo de Jesus te dava habilidade para você ser cheio do Espírito Santo. Então nós cremos. Paulo agora orou por eles, eles foram batizados com o Espírito Santo, depois foram batizados nas águas. Paulo confirmou o batismo deles. Por quê? Porque agora eles tinham conhecimento que o Espírito do Senhor é o Espírito do milagre. Se você tem o Espírito de Deus, você tem ou está habilitado, tem o direito de viver uma vida de milagre. Chore e canta labasábia. Abraça o teu irmão e diga assim: se você tem o Espírito Santo, você tem direito a viver uma vida de milagre. Milagre, 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 milagre. Oh! Por isso que Satanás não quer que nós sejamos conhecedores. Ele quer que nós sejamos ignorantes. Porque a ignorância, ela tem uma ligação com o reino das trevas. Porque trevas no hebraico significa ignorância. Satanás é um ignorante. Se rebelou contra Deus, faz força contra Deus, e sabe que ele está vencido, e que quando ele se levanta contra mim, contra você, ele se levanta para cair, mas mesmo assim ele se levanta porque ele é ignorante. Mas nós estamos cheios do conhecimento, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Aleluia! Nós não temos o Espírito, nós não temos a ignorância, nós temos o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, sobretudo da ignorância. Agora eu sei que em tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu penso, eu peça infinitamente mais. Agora eu sei, diga comigo: agora eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer além de tudo que eu pense e eu peça infinitamente mais. Agora eu sei. Diga comigo: agora eu sei. Então essas cadeias, essas amarras que estavam prendendo, inviabilizando você de alcançar e de avançar, estão sendo quebradas pelo poder do conhecimento. Diga: o milagre não pode parar. Diga comigo: o milagre não pode parar. Diga comigo: o milagre não pode parar. E só tem um jeito do milagre não parar: quando o Espírito Santo tem plenitude na minha vida. Ele está sempre na direção. Aí eu estou cheio do Espírito. Se eu estou cheio do Espírito, eu estou cheio de milagre. Que os poderosos dariam tudo que você
tudo que eles têm para ter o que você tem. O mágico falou isso, né? Que é o Simão, o mágico. Quanto eu tenho que pagar para vocês me darem esses dons? Paulo disse assim, ó, fica com a tua maldição aí, cara. Que as coisas de Deus não se compram, as coisas de Deus se recebem. E quem dá Ele? Abraça teu irmão e diga assim, Deus já te deu o espírito do conhecimento, o espírito de sabedoria, do zelo, da prudência, da lealdade, da fidelidade, da exaltação, do júbilo. Culto de ações de graças virão sobre a tua vida, assim diz o Senhor. Ei, glória a Deus. Eu tenho falta dos cultos pentecostais. Tu tem falta? Aqueles cultos que não tem horário para terminar, que não tem um relógio desse para despertar. Estou brincando. Estou brincando, o relógio é muito bom, irmãos. Pensei que fosse meu celular, mas era o relógio. Acaba. Estou cheio de conhecimento, mas quem manda aqui sou eu. Ele quer mandar em mim, eu vou mandar nele, digo. Diga ao seu irmão, você está cheio de Deus. Então você que lidera, diga, você que lidera. Não seja seduzido nem persuadido, que maior é aquele que está conosco. Está vendo, irmão? Eu tenho que terminar. Eu sei que vocês vão falar, obrigado pelo ó. Mas depois tem meia dúzia que diz assim, mas só tem que terminar tarde, eu aposto que tem que vigiar, muito de seca, mas que é o Senhor. Mesmo a gente sabendo que Deus está falando, irmão, a gente tem essa dureza, né, irmão? Que Deus nos guarde disso. Pensou um dia que o culto começar no céu, como esses membros vão ficar lá? Se você chegou onde assim, vai tirar todo mundo do alojamento. Gente assim dormindo, ó. Olha, vai começar a palavra de Jesus. Manda ele esperar um pouquinho, já vou. Irmão, culto no céu não tem hora para ter que começar e terminar. Treina para cultuar no céu. Eu acho que Deus já mandou os dorminhocos voltarem para a terra. Desce. Deixa assim, eu gosto de falar do meu coração. Eu vim de uma escola, e essa escola vai me levar para o céu. Eu queria só ensinar você um pouco dessa escola que eu tenho aprendido, que eu tenho certeza que ela vai te levar para o céu. O conhecimento, ele neutraliza a imprudência e a ignorância, a imperícia. O que é imperícia? Falta de perícia. Deus te deu a estratégia e o jeito para você ser vencedor. Mas se você usar de imperícia, depois você não pode dizer que a culpa foi do Senhor. Deus fez você um perito na fé. Diga comigo, Deus me deu, me fez de mim um perito na fé. Eu sei o que eu tenho recebido, porque eu sou filho de Abraão pela fé. Eu não fui alcançado pela pregação da lei, mas eu fui alvo da pregação da palavra de Deus, que é segundo a fé. Agora sim, fica comigo de pé e nós vamos cantar para a gente poder dar a ceia.